O inferno existe, e este é o maior segredo que Satanás tenta esconder da humanidade. Ele sabe que se todos acreditassem na realidade desse lugar, se todos compreendessem a brutalidade desse destino, milhões correriam imediatamente para os braços de Cristo. Por isso, ele anestesia as pessoas com prazeres passageiros, distrai com promessas vazias e sussurra mentiras que parecem verdades. Mas a Bíblia não esconde. O inferno é real, é eterno e é terrível. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não fez isso para assustar em vão, mas para alertar sobre a urgência de escolher o caminho certo enquanto há tempo. Em Mateus 10:28 ele declarou: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Isso revela que a alma é infinitamente mais importante do que o corpo. O corpo volta ao pó, mas a alma viverá para sempre, ou na glória eterna com Deus, ou no tormento sem fim do inferno. E o que leva uma alma para lá? O pecado. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6:23: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus." O inferno é a colheita de uma vida entregue ao pecado. A Bíblia lista claramente os pecados que condenam. Em Gálatas 5:19-21 lemos: "As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus." Mas os pecados não estão apenas nos atos mais evidentes. Jesus ampliou a compreensão ao dizer que o ódio é comparado ao assassinato, 1 João 3,15, e que o simples olhar impuro já é adultério no coração, Mateus 5:28. Isso significa que o inferno está sendo preparado para todos que escolherem viver uma vida de pecado não confessado, seja ele visível ou oculto. Hoje, milhões estão sendo arrastados por pecados modernos que parecem inofensivos. A pornografia tem aprisionado jovens e adultos em correntes invisíveis. O adultério digital em mensagens secretas tem destruído casamentos. A mentira, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, é condenada. Todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. O orgulho, raiz da queda de Lúcifer, ainda é o pecado que cega corações. O amor ao dinheiro e às riquezas, que Paulo chamou de raiz de todos os males, 1 Timóteo 6:10, continua arrastando vidas para longe de Deus, e não para aí. O ódio, a inveja, a soberba, a desonra aos pais, o desrespeito à vida, a corrupção, a idolatria moderna, que não é apenas ajoelhar-se diante de imagens, mas colocar qualquer coisa acima de Deus, seja a carreira, a fama, o corpo ou o prazer. Pecados escondidos como ressentimentos guardados, segredos sombrios, vícios em drogas, álcool e até em entretenimento sem limites estão se tornando correntes que puxam almas para o abismo. A estratégia de Satanás é clara. Ele não precisa que você se torne um assassino para te levar ao inferno. Basta que viva indiferente, morno, distraído. Basta que adie o arrependimento, que se acostume com pequenos pecados. Ele sussurra: "Não é tão grave assim, você pode parar quando quiser, Deus entende." Mas João 8:44 expõe sua essência. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele usa a mídia, a internet, os ídolos da cultura para normalizar o pecado. Ele pinta a promiscuidade como liberdade.
o adultério como amor, a mentira como esperteza, a corrupção como inteligência. Ele prende jovens em vícios digitais, prende homens e mulheres em buscas incessantes por prazer, prende famílias em contendas sem fim. E cada corrente invisível é um passo mais perto do inferno. E como é este lugar, segundo a Bíblia? Jesus disse em Mateus 13:42, e lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Marcos 9:48 repete, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O inferno é um lugar de dor sem alívio, de sede sem água, de fogo sem descanso. É trevas exteriores, onde não existe luz, não existe esperança, não existe alívio. A alma que rejeita a Cristo é lançada em tormento consciente. Em Lucas 16, Jesus contou a história do rico e Lázaro. O rico, no inferno, clamava por apenas uma gota de água para refrescar sua língua, mas não havia consolo. Ele se lembrava de sua vida, se lembrava de suas escolhas, se lembrava do aviso ignorado. Essa é mais uma parte brutal do inferno. A consciência nunca morre. Cada alma lembrará das vezes que ouviu sobre arrependimento, das oportunidades desperdiçadas, das mensagens rejeitadas. A vida aqui é passageira. 70, 80 anos, talvez um pouco mais. Mas a eternidade não tem fim. O que decide o destino eterno não é a quantidade de dinheiro que se acumulou, nem os prazeres que se experimentou, mas a forma como se viveu diante de Deus. A eternidade será o reflexo da escolha feita aqui: vida com Cristo ou tormento sem Ele. Hoje, milhares estão vivendo como se nunca fossem morrer. Estão presos em pecados secretos, em hábitos ocultos, em práticas que parecem normais. Mas se a morte os surpreender nesse estado, a Bíblia é clara: o destino será o inferno. Por isso, este é o maior alerta da sua vida. Não há lugar para brincadeiras com a eternidade. Não existe desculpa que alivie as chamas. Não existe fuga depois da morte. O momento de decidir é agora, enquanto a vida pulsa no corpo, enquanto a graça de Deus ainda chama. O inferno não é apenas um lugar distante de Deus. Ele é o destino final de toda alma que rejeita a graça de Cristo. Jesus descreveu este lugar como trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Imagine a escuridão tão densa que não há saída, apenas gritos que ecoam pela eternidade. A Bíblia afirma em Marcos 9:48 que ali o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. O sofrimento do inferno é indescritível. Não há descanso, não há esperança, não há um segundo sequer de alívio. As almas queimam no fogo eterno e ao mesmo tempo nunca são consumidas. Os demônios que hoje tentam e enganam, lá serão companheiros de ainda mais. Satanás, o pai da mentira, já está condenado. Apocalipse 20:10. Ele sabe que seu tempo é curto e por isso arrasta multidões consigo, enganando através de prazeres passageiros, distrações, falsas religiões, incredulidade e pecados que parecem pequenos, mas que destroem a eternidade. Quais são esses pecados que conduzem para o fogo eterno? A Bíblia é clara: a prostituição e a impureza sexual, 1 Coríntios 6, 9 e 10. O adultério, a fornicação e a pornografia secreta. A idolatria, seja a ídolos de pedra, seja ao dinheiro, ao prazer ou até ao próprio ego. A mentira e o engano, pois todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. A avareza e o amor ao dinheiro, pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. O ódio, a inveja, o rancor e a falta de perdão. A feitiçaria e a bruxaria, que hoje se disfarçam em jogos, músicas e práticas espirituais modernas. A rebeldia, a soberba e a arrogância, pecados que derrubaram Lúcifer.
A covardia diante da fé, Apocalipse 21:8, chama os covardes de primeiros condenados. Os vícios ocultos, drogas, bebidas, jogos, prazeres secretos que aprisionam a alma. A incredulidade, pois quem não crê já está condenado. João 3:18. Esses pecados têm destruído gerações inteiras. Satanás pinta o pecado como algo agradável, divertido, normal. Ele usa a mídia, a internet, a música, os filmes, até mesmo líderes corruptos e falsos profetas para chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20 já alertava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. No inferno não haverá distinção. Jovens e velhos, ricos e pobres, famosos e anônimos. Todos que rejeitarem a Cristo terão o mesmo destino. E lá, o maior tormento não será apenas o fogo, mas a separação eterna de Deus. Imagine uma eternidade sem amor, sem paz, sem perdão, sem luz. Apenas ódio, dor e gritos que nunca cessam. Mas aqui está a verdade que Satanás não quer que você ouça. Ainda há tempo. Enquanto você respira, há uma oportunidade de se arrepender. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho que tira o homem do inferno e o leva para a vida eterna: o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Hoje Ele te chama. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa quão suja esteja a sua vida. O sangue de Jesus tem poder para perdoar, limpar e escrever seu nome no livro da vida. Mas se você rejeitar este chamado, estará escolhendo com suas próprias mãos o inferno eterno. Você precisa tomar uma decisão agora. O inferno é real. O céu é real. Sua alma é eterna. Onde você passará a eternidade? Se você sente que precisa mudar, não ignore esta voz. Arrependa-se hoje. Entregue sua vida a Jesus. Volte para Ele. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Escreva nos comentários: eu escolho Jesus. Isso será uma declaração de fé diante de milhões. Você que estava fraco na fé, escreva hoje: eu volto. Hoje eu me firmo. Se você deseja aceitar a Jesus, escreva: eu aceito a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Tendo dito isto, neste exato momento o seu nome será registrado no livro da vida eterna. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama. Deixe Deus te usar agora. Aqui abaixo tem a palavra compartilhar, aperte e compartilhe. Cada alma importa. E talvez, através de você, uma vida seja salva do inferno eterno. No TSE, escreva aqui no canal e junte-se a esta família na fé. Meu Deus, e agora? Porque no final, só existe... O inferno é real!